Vamos lá para a aula de prismas e pirâmides, qual é a diferença entre eles? Ó, os prismas, a gente tem duas faces idênticas e paralelas entre si, e a gente chama essas faces idênticas e paralelas de bases, e as demais faces são as faces laterais, e são sempre quadrangulares, tá? Então, aqui nós temos um prisma triangular. Quem é a base? O triângulo, tá vendo? Ó, tenho duas faces de triângulo, elas são idênticas e paralelas. A lateral desse prisma são retângulos, tá vendo? São três retângulos. Nesse prisma pentagonal, eu tenho a base, na base, um pentágono, que é uma figura de 5 lados, e todas as faces laterais, elas são retangulares, tá vendo? Ó? Quadrangulares significa que tem 4 lados e 4 ângulos, tá bom? Então, esses são os prismas. Eu tenho principal característica. Eu tenho duas faces idênticas e paralelas entre si. E as faces que são laterais, elas são todas quadrangulares, tá? Elementos de um prisma. Então, a base, que são as duas faces idênticas e paralelas entre si, e é a base que vai dar o nome daquele prisma ou o nome da pirâmide no caso, tá? Então, aqui nós temos um prisma de base triangular, tá? Por quê? Porque a base desse prisma é um triângulo. A face lateral, cada uma das faces que compõem a lateral do prisma, que é sempre quadrangular. A aresta, essa é a retinha, é a reta, ó, essa reta aqui, que é formado pelo encontro de duas faces. E o vértice é o pontinho aqui, e ele é formado pelo encontro de 3 ou mais arestas, tá? Então, aqui nós temos um prisma de base triangular, e aqui nós temos um prisma de base, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um prisma de base pentagonal. Então, a base, ó, que tá aqui separadinha, ela é um pentágono, porque é um polígono de 5 lados, e as faces laterais, ó, são todas retangulares, tudo bem? Aí nós temos a aresta, que é a retinha, e nós temos o vértice, que é o pontinho. As pirâmides, diferente do prisma, a pirâmide tem uma pontinha, então ela não tem duas bases, né? Ela só vai ter uma base. E é igual o prisma. A base da pirâmide também denomina o nome da pirâmide, tá bom? Então, as demais faces, diferente também do prisma, as faces laterais da pirâmide são triangulares. Então, no prisma é quadrangular e na pirâmide é triangular, tá bom? Então, ó, uma pirâmide de base triangular é uma pirâmide que tem base um triângulo. Uma pirâmide quadrangular é uma pirâmide que tem base um quadrado. Aqui, ó, é porque eu peguei uma foto de um site espanhol. Então, não é quadrangular, né? É Q-U-A, tá? Quadrangular, tá bom? A pirâmide de base pentagonal. A base dessa pirâmide é um pentágono. E a pirâmide de base hexagonal é uma pirâmide que tem um polígono na base de 6 lados, tá bom? Hexagonal ou hexagonal, tá? Tanto faz como você lê o X aqui. Antigamente só lia hexágono ou hexagonal, mas agora a gente fala como se fosse um Z, então hexagonal. Elementos da pirâmide. Então, nós temos uma base que vai determinar o nome da pirâmide e ela é contrária ao vértice, que esse vértice aqui, ó, une todas as faces laterais. As faces laterais da pirâmide são todas triangulares. E a aresta é sempre a retinha aqui que une duas faces.
Nós temos as nomenclaturas. Então, como eu já disse, os prismas e as pirâmides são nomeados de acordo com a quantidade de lados em sua base. Então, nós temos aqui um prisma triangular, porque a base é um triângulo, um prisma quadrangular, porque a base é um quadrado, um prisma pentagonal, porque a base é um pentágono, hexagonal, porque é um hexágono, e assim sucessivamente, tá bom? Heptagonal, 7. Octogonal, 8. Eneagonal é 9 lados. Decagonal, 10 lados. Endecagonal, hoje em dia não se usa mais o endecagonal. A gente fala decagonal. O decágono significa 11 lados, tá bom? As pirâmides também são nomeadas de acordo com com o número de lados da sua base. Então, ó, não muda, ó, triangular, quadrangular, pentagonal, igual aqui. Só que o que vai mudar é que aqui é um prisma, porque tem duas bases, e aqui é uma pirâmide, porque ela tem uma base só e todas as suas faces são triangulares e se encontram ali no único vértice, tá bom? Algumas planificações. O que são as planificações? Planificações vem de plano. Então, como que a gente constrói um prisma? Como que a gente constrói uma pirâmide? A gente constrói através, se eu quiser pegar no papel, fazer no papel e construir um prisma hexagonal, eu consigo. Eu tenho que fazer a sua planificação. A planificação é eu pegar essa figura aqui e abrir ela. Então, ó, eu tenho as duas bases. E aqui, como ele é um hexágono, eu tenho 6 retângulos, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai complementar e vai ligar todas essas arestas aqui da base, tá? Das duas bases. Assim como acontece aqui na pirâmide, no prisma triangular e nessa pirâmide de base hexagonal, tá bom? Então, essas são algumas planificações. Eu posso planificar e construir qualquer coisa que eu quiser que seja em 3D. Nem sempre os prismas e as pirâmides são representados apoiados sobre suas bases. Eles também podem estar apoiados sobre uma de suas faces laterais. Não é porque ele não está apoiado pela sua base, ó, tá vendo? Porque a base aqui é esse pentágono, pentágono, a base aqui é o triângulo, a base aqui é esse pentágono, mas eles estão apoiados por uma face da lateral deles. Não é por isso que eles não continuam sendo os prismas, tá bom? Agora, existem alguns poliedros que não são prismas nem pirâmides. Eles lembram prismas, eles lembram uma pirâmide, mas não são nenhum nem outro. Então, ó, esses aqui, ó, esses 3 lembram uma pirâmide, mas eles não são, tá? Porque para ser uma pirâmide, ele teria aqui, ó, que subir e encontrar todos esses lados num único vértice. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.